Bom, quero falar um pouco da importância de chegar a esse momento de publicar um livro, né, que é fruto da minha tese, como Douglas já mencionou, de doutorado em ciência política pelo IESP, da UERJ. Então, foram aí 4, quase 5 anos de construção dos argumentos que constam no livro, né? Enfim, é um percurso que tem lá suas dores e delícias, por assim dizer, porque fazer o doutorado não é fácil, a gente sabe disso, não é simples, mas se aprende muito, né? Então, aprendi bastante ao longo do doutorado, com a orientação do professor João Feres Júnior, aqui no Brasil, no IESP, quando tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, na Johns Hopkins, contei lá com a orientação do professor Michael Renshaw, que é uma referência importante nos estudos sobre movimentos negros no Brasil, né? E de vários colegas, assim, são inúmeros colegas que, ao longo do curso de doutorado, nas interlocuções também, claro, com os ativistas negros e negras, né, com os intelectuais negros e negras, me ajudaram a construir esses argumentos que estão no livro, né? Então, o livro é isso, é fruto de um trabalho, né, que a gente dá o nome de uma pessoa, ou seja, Márcio André, quando, na verdade, é um trabalho que é fundamentalmente coletivo, né? E aí, para que entenda um pouquinho do que se trata esse trabalho, assim, eu sempre tive a preocupação, desde o mestrado, pelo menos, em analisar a atuação dos movimentos negros brasileiros na relação com o Estado, né? Então, no mestrado, na UERJ, feito na UERJ em Ciências Sociais, eu procurei olhar para a atuação política, para a articulação política dos movimentos negros, particularmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Porque morava no Rio de Janeiro nessa ocasião, então era mais fácil para mim, digamos, interagir com os militantes, né, e ativistas nessas cidades, né? Além de ter uma atuação também no movimento negro. Naquela ocasião, eu fazia parte de uma organização negra. Então, fiquei muito, muito curioso em investigar como esses movimentos negros, as várias organizações negras, né, as organizações e entidades negras, se mobilizavam para construir pautas de luta e políticas para serem levadas para a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância, que se deu na África do Sul em 2001. Então, ou seja, né, terminei o mestrado, fiz a dissertação e fiquei muito afim de continuar essa investigação da relação entre movimentos negros e o Estado visto aí como os poderes estatais de modo geral, né? Então, tanto do ponto de vista de uma certa lógica governamental, mas também do ponto de vista do Estado estrito sensu, né? Mas numa perspectiva comparada, né? Porque fui me dando conta ao longo do tempo que, assim, na nossa vizinha aqui na América Latina, né, que é a Colômbia, é um país extremamente importante no que se refere às suas populações negras e indígenas, né? Mas pouquíssimo conhecida entre nós, né? E naquele momento também outros investigadores brasileiros vieram a se interessar também em investigar mais, né, assim, a realidade colombiana, dos afrocolombianos, né? E aí eu fui descobrindo, na verdade, que tanto no caso brasileiro quanto no caso colombiano, essas relações político-institucionais entre movimentos negros, ou então que eles chamam lá de afrocolombianos, né, movimentos afrocolombianos, e o Estado também se dava de modo muito intenso. Né? Claro que tem muitas diferenças entre os nossos movimentos negros no Brasil do movimento negro, ou então afrocolombiano na Colômbia, né? Uma das diferenças é o fato de que na Colômbia os movimentos negros lá são mais representativos, por assim dizer, no meio rural,
né? Porque a população negra ela está concentrada basicamente na região do Pacífico, né? Na cidade do Pacífico, ainda que haja a presença da população negra, claro, no país inteiro, né? E aí, assim, particularmente nas principais cidades, como Medellín, Cartagena, Bogotá, etc., né? E, ao mesmo tempo, os movimentos afrocolombianos sofreram muito de alguns processos que nós não vivenciamos aqui. Um desses processos foi a luta armada ou então os conflitos armados entre as guerrilhas de esquerda, né, e os paramilitares e o Estado, né? Então, e os narcotraficantes, né? Então, 3, 4 forças ali atuando, e que ocasionou uma série de assassinatos de lideranças negras e também do que eles chamam de desplazamento, né? Essa história da violência política na Colômbia é muito conhecida, chamada La Violência, né? Claro que no caso brasileiro, então, sempre nessa perspectiva de olhar no laio aqui, né? No caso brasileiro, a gente tem uma série de outras violências, mas diferentes da violência colombiana. Então, no nosso caso, nessa violência sempre foi muito estruturante da ordem social e política brasileira, em que o racismo sempre foi muito presente, né? Assim, mas atualmente a gente chama isso de racismo institucional ou estrutural, né? Em uma série de estudos sociológicos e, né? Para dar conta dessa dinâmica, dessa complexidade, né? Então, uma violência que durante muito tempo foi, né, por assim dizer, disfarçada sob o mito da democracia racial. No caso colombiano também havia uma espécie de mito da democracia racial lá, né? Ou então essa ideia da colombianidade, ou seja, de que, né, a Constituição Nacional Colombiana assim abarcava e incluía todos os grupos, quando, na verdade, os afrocolombianos foram muito invisibilizados ao longo do século XX inteiro, né? Final do século XIX e o século XX inteiro, né? E interessante na pesquisa foi descobrir que já havia atuação política dos movimentos assim, afrocolombianos desde o início do século XX, né, pelo menos, né, sem contar outras organizações de cunhos mais culturais e, né, beneficentes, tal como no Brasil, né? Mas no caso colombiano, definitivamente, assim, no processo de debates e de construção da nova Constituição Política lá, né, chamada Constituição Política de 1991, né, que o Estado colombiano se assume multiculturalista e reconhece os povos afrocolombianos, né? Então, só que esse é um reconhecimento muito, muito formal, por assim dizer, sem necessariamente uma resposta, né, ou então uma ação no campo da inclusão racial e étnica lá. Um outro aspecto interessante também aqui, no caso das populações afrocolombianas, o debate étnico foi mais forte do que necessariamente o debate racial, e no caso brasileiro, no que tanto as populações negras, o debate racial foi mais forte do que o debate étnico. É uma discussão assim no âmbito da sociologia e da antropologia que tem lá sua importância, mas o que importa destacar é que esses movimentos negros, não de modo isolado, evidentemente, mas sempre articulado com os setores progressistas da Igreja Católica, né, e outros segmentos religiosos lá, mas também com a sociedade civil, né, vieram a produzir um movimento negro cada vez mais atuante, mais forte, porém com muita dificuldade para se afirmar no espaço público, porque, afinal, já que era uma população que, ao longo dos anos 90, né, eu estou falando mais dos anos 90 nesse sentido, não tinha reconhecimento formal, né, então foi bem complicado para poder fazer valer suas vozes, né? Ainda assim, esses movimentos negros, e eu falo movimentos negros porque, na verdade, são várias organizações negras que se articulavam
em dados momentos, né, para poder lutar por políticas de inclusão racial, né, ou mais particularmente por garantias da formalização dos seus territórios ancestrais, né, ou seja, não há uma homogeneidade na ideia de movimentos negros, nem na Colômbia, nem tampouco no Brasil, né, como, enfim, acho que a Amilcar e Flávio vão comentar um pouco sobre isso, porque são especialistas também nessa temática. É isso, ou seja, assim, tanto no caso colombiano quanto no caso brasileiro, né, o foco, né, passou a ser as políticas de ação afirmativa, né, para incluir, assim, para reduzir as desigualdades raciais produzidas ao longo da história da formação de cada um desses países, né? Claro que a tese, consequentemente, o livro tem digamos, um tempo de análise, né? Então, mesmo contemporaneamente, a gente sabe que a luta desses movimentos negros continua, né, do ponto de vista de chamar a atenção da prática do racismo institucional, do racismo estrutural, mas também de chamar a atenção para a necessidade e urgência de políticas de promoção da igualdade racial, né? Então, é uma luta que está posta. Claro que o cenário atual, o cenário político, né, atual, tanto no caso colombiano quanto no caso brasileiro, são muito desfavoráveis às lutas dos movimentos negros, né? Então, se a gente encontra muito mais barreiras, muito mais obstáculos institucionais e governamentais do que outra coisa, mas ainda assim esses movimentos negros, agora, enfim, né, expressos, né, em uma miríade de organizações e de articulações na sociedade civil, têm atuado muito fortemente para garantir essas políticas, não estritamente políticas de ação afirmativa, mas também outras práticas, outras imaginações políticas, né, para refundar, por assim dizer, né, alguns gostam de falar nesses termos, a democracia brasileira, né? Porque, afinal, se, por um lado, os movimentos negros, assim, particularmente no caso brasileiro, conseguiu desmascarar o mito da democracia racial, esse mito da democracia racial ele vai se repaginando, por assim dizer, né? Por isso que é muito, assim, infelizmente, muito, né, tem sido muito comum que os nossos governantes assim, afirmem na imprensa que não há racismo no Brasil, de que isso não é uma questão relevante, quando, na verdade, cada vez mais a sociedade brasileira, né, por força da atuação dos movimentos negros e da intelectualidade negra, tem consciência de que temos, sim, um problema seríssimo aqui de desigualdade racial provocada e reproduzida pelo racismo, né? Mas, enfim, é uma luta que está em curso. Daí a ideia de brincar com o título do livro de movimentos negros e lutas antirracistas, né? Porque, na verdade, não faz diferença entre uma coisa e a outra. Movimentos negros são lutas antirracistas, né? Ainda que você possa ter várias lutas antirracistas, fora, por assim dizer, do âmbito do movimento negro estrito sensu. Então, assim, tem sido cada vez mais comum assim, a responsabilização de organizações da sociedade civil, ou seja, que não são de movimento negro, de vocalizar, de pautar o antirracismo. Isso é importante. Essa é uma conquista fundamental dos movimentos negros no caso brasileiro. No caso colombiano, é um outro cenário ainda, em que os afrocolombianos ainda têm lá os seus desafios desse ponto de vista, né? Mas não se trata também de ver uma sociedade mais avançada do que outra em relação a isso. Acho que é um cenário bem complexo, né? Porque, enfim, há que se entender como essa atuação dos movimentos negros, assim, em cada país, até em cada cidade e região, atuam, né, em relação às pautas antirracistas de modo geral, né? Enfim, assim, eu só estou falando de Brasil
e Colômbia, porque foram foco da minha análise, mas é importante chamar a atenção, até para as pessoas que estão nos assistindo, para o fato de que assim, os demais países da região também têm atuação antirracista, então a gente pode citar a Venezuela, o Equador, a Guatemala, né, a Argentina, Paraguai, Bolívia, o Peru, né? Então, em cada um desses países, a gente tem também uma luta antirracista de movimentos negros locais, né? Mas, do ponto de vista da importância populacional, Brasil e Colômbia têm uma importância muito sui generis na região, porque tem populações negras mais expressivas, no caso brasileiro, assim, de acordo com o IBGE, pretos e pardos somam cerca de 54% a 55% da população brasileira, né? No caso colombiano, assim, tem uma divergência de estatística, então gira em torno entre 12% a 30% da população. Então, atualmente, assim, são cerca de 46 milhões de colombianos. Desses 46 milhões de colombianos, cerca de 10 milhões são de afrocolombianos. Tanto na Colômbia quanto no Brasil, a gente tem assim, a formação, né, racial e nacional são muito semelhantes. Então, é impressionante como, no caso colombiano e brasileiro, as elites políticas e sociais, brancas nesse caso, né, fundamentalmente brancas, do final do século XIX, e incentivar a imigração de europeus para branquear o país, né, porque assim, o que se queria, grosso modo, era apagar a presença africana no Brasil, e a mesma coisa vai se dar no caso colombiano. Então, em vários capítulos da tese, eu faço essa análise, né, cito alguns trechos de intelectuais assim, colombianos da ocasião, assim, final do século XIX, década de 1890, por aí, que vão afirmar isso, né, o desejo de eliminar as populações negras do corpus populacional, ou então da ideia de corpo nacional colombiano, né? E o quanto isso vai ensejar esse investimento nas ideologias de embranquecimento, como já falei, mas também de mestiçagem racial, né? Então, por isso que até hoje, no caso colombiano, do mesmo modo que no caso brasileiro, esses movimentos negros, né, investem muito no sentimento de orgulho racial, né? De orgulho de ser negro, de ser negra, né? Enfim, acho que é um pouco isso a ideia geral do livro essa, né? Como eu falei no início, assim, não dá para eu acho que o resultado de um livro, de uma obra teórica, né? É impossível de traduzir em poucas palavras, em poucos minutos, porque é um trabalho da vida, enfim, né? Eu fiz doutorado, né, enfim, criando meus filhos com a minha companheira, né, e com muitas dificuldades para algumas coisas. Esse período nos Estados Unidos foi particularmente difícil, porque eu encarei, né, ou então, assim, seria melhor dizer que nós encaramos, porque não foi fácil ter estado lá, né? A Milka, até na ocasião, me deu muita força, enfim, né, com contatos, né, moradia, tudo isso. A gente trocou muita ideia naquela ocasião, sou muito grato a ele por esse momento que eu estive lá nos Estados Unidos. E é isso, acho que cada um de nós, Flávia, com certeza também tem muita história para contar, a Milka, quanto a isso, assim, dos percalços que fazer doutorado e ser negro no Brasil, mas acho que o bacana é isso, esse resultado, né, essa devolutiva, por assim dizer, que a gente pode dar para a nossa comunidade, para a comunidade científica, que é no formato de um livro. Espero muito que as pessoas leiam, né? Evidentemente que não se trata de ler para concordar, é ler para refletir, é ler para criticar, é ler para discordar, né? Enfim, também estou muito feliz porque, assim, cada vez mais a gente tem visto, né, eu, Flávia, a Milka, mais e mais pesquisadores e pesquisadoras e pesquisadores assim, né, ligado a outras identidades de orientação sexual que têm se interessado, né, em pesquisar o antirracismo, assim, tanto no Brasil, mas também na América Latina e até fora desse cenário regional, né?
E para a ciência política brasileira, para finalizar, eu acho que é particularmente também importante, porque, diferentemente do que de uma tradição de ciência política dos Estados Unidos, no caso da ciência política no Brasil, no debate sobre as relações raciais, ainda é incipiente, né? Então, a gente tem muito mais trabalhos consolidados na área da antropologia, na área da sociologia, mas na ciência política ainda nos faltam mais investimentos, mais pessoas interessadas em fazer investigações, particularmente investigações de cunho comparativo, que é um mote, né, que é uma seara importante da ciência política, que é para olhar para outras realidades nacionais, ou então regionais ou subnacionais, para poder, né, assim, construir novas teorias, novos aportes teóricos e ferramentas analíticas, porque, ao fim e ao cabo, o que se pretende com o trabalho acadêmico é auxiliar, assim, tanto no campo de investigação específico, mas também numa ideia geral de qualidade da democracia, né? Porque eu acredito muito que a democracia brasileira não necessariamente democracia formal, mas democracia substantiva, também depende muito de investimentos que questionam essa ordem racial, né, que está instaurada, essa ordem política que está posta para todos nós e que, infelizmente, tem posto assim, pessoas negras, populações negras, no lugar de subalternidade, né? E essa realidade precisa muito mudar. Eu acho que a nossa geração assim, é uma geração herdeira das gerações anteriores da militância negra, né, e da intelectualidade negra, que nos, enfim, que nos proporcionaram estar aqui para falar desse tipo de pesquisa e de trabalho acadêmico e, ao mesmo tempo, também político.